O governador eleito, Rafael Fonteles, tem anunciado, através das suas redes sociais, ao longo dos últimos dias, cada dia ele anuncia um secretário, né, um membro de sua equipe que vai começar a trabalhar a partir de 1º de janeiro de 2023. Um dos anunciados, recentemente, foi o professor e cientista político Washington Bonfim, professor da Universidade Federal do Piauí, para a Secretaria de Planejamento. Está aqui conosco, vamos conversar com ele. Professor, primeiro, parabéns pela indicação, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, agradeço também a gentileza do parabéns. Foi uma missão bacana, eu tenho dito para todo mundo que conversa, eu estou bastante empolgado, como se fosse a primeira vez. Aliás, é uma área que o senhor conhece muito bem, né? Assim, eu tive a oportunidade de ser secretário de Planejamento, né, de 2013 até 2017, setembro de 2017, né, com o nosso saudoso prefeito Firmino Filho. Antes da gente começar a falar sobre planejamento, queria lembrar aqui que o senhor ainda era pré-candidato ao governo do Estado. Eu fiz uma pergunta ao então pré-candidato Washington Bonfim, disse se o senhor eventualmente não chegar ao segundo turno das eleições, o senhor vai se posicionar, ou o senhor vai fazer como o ministro, ou o ex-candidato Ciro Gomes, viajar? Não, vamos posicionar e tal. Acontece que houve toda aquela situação que a gente disse aqui, inclusive o professor Washington chegou a conversar com o PSTB, com Cidadania, antes da federação já havia lançado seu nome, ele disse, olha, meu nome estava lançado antes da federação, então estou vindo aqui conversar, mas houve uma opção por apoiar a candidatura do médico Silvio Mendes. Então, professor Washington, União Brasil, né? Exatamente, no União Brasil. No Cidadania União Brasil, com o PSTB apoiando Silvio Mendes no União Brasil. Aí, o professor Washington resolveu se recolher e depois tomou a decisão de apoiar o então candidato Rafael Fonteles. E agora é indicado à Secretaria de Planejamento. Então andou longe dele fazer essa viagem para... Muito longe. Não faria. Ele não faria, se não fosse o caso também não faria. Secretário, o governador eleito tem dito reiteradas vezes, ele é um técnico. Ele é um técnico, foi secretário de Fazenda por 8 anos, quase 8 anos, e conhece muito bem essa área técnica. E nas entrevistas ele tem dito, olha, existem aquelas áreas que são chamadas, digamos, áreas intermediárias, né? Tem aquelas áreas que demandam mais recursos, no caso da educação, segurança, saúde. Agora, para esses recursos chegarem até essas áreas, eles precisam de um planejamento, precisam de um trabalho técnico muito bem feito. Então ele colocou Fazenda, Administração e Planejamento. Ele disse que esse tripé é fundamental para que o governo funcione bem. O senhor está em um deles, né, que é a parte do planejamento. O que é que o senhor julga ser mais importante numa parte como essa, professor? Projetando assim, claro que o senhor vai participar da transição, tomar conhecimento de todos os detalhes, depois é que o senhor tem uma ideia melhor da situação. Mas pela sua experiência e conhecendo o Piauí como o senhor conhece, o que é que seria ideal nesse momento? Olha, justamente aquilo que o governador eleito, Rafael Fonteles, me pediu, né, na conversa em que a gente definiu essa minha participação no governo a partir de janeiro, que é olhar, né, para o programa de governo que foi discutido, né, em inúmeros debates, inclusive aqui nessa casa, né, e discutido com a população como um todo, organizar esse plano de governo de uma maneira tal que nós possamos monitorar, né, a entrega de obras, a entrega dos principais benefícios para a população e também os indicadores, né, quer dizer, além de calçamento, asfalto, estradas, o porto, né, e outras obras que estão lá colocadas, o Porto de Luiz Correia, outras obras que estão lá colocadas como prioridade, né, você tem os indicadores sociais, os indicadores da educação, os indicadores de saúde, os indicadores, né, de melhoria, por exemplo, da condição de renda, da condição de emprego, né, da população. Então, esse é o grande trabalho, né, da Secretaria de Planejamento nos próximos 4 anos. Transformar em realidade aquilo com os objetivos e metas para os quais, né, essa população, quase 58% da população piauiense, elegeu o governador Rafael Fonteles. O senhor falou de um ponto que eu acho importantíssimo. Por exemplo, o planejamento, o próprio nome já diz, quer dizer, planejar,
projetar, mas existe uma projeção, essa projeção é feita com base em receita e despesa, claro, tem que se levar em consideração, por isso o governador Elito fala muito nessa integração das 3 áreas, receita e despesa, o que existe no plano de governo, como o senhor falou, não é? Mas o senhor falou em indicadores sociais, e esse ponto eu considero muito importante, sensível, porque os indicadores sociais também são balizadores, né? Quer dizer, olhar aqueles indicadores sociais, ver em que situação eles estão e, a partir daí, planejar uma elevação, a melhoria desses indicadores. É exatamente isso. Quer dizer, vou dar um dado, assim, o índice de pobreza, né, no estado do Piauí, apesar de ser muito alto, né, o Piauí foi o único estado do Nordeste que não aumentou esse índice de pobreza nos últimos anos, olhando a partir de dados de 2019. Isso é uma vitória importante, né? Como o governador Rafael diz, o senador Wellington Dias também menciona reiteradamente, quer dizer, nos últimos anos se fez um trabalho de base em relação à questão da redução da pobreza, redução da fome, no Estado, né, melhoria das condições de infraestrutura, ainda muito por fazer, mas a melhoria da infraestrutura existe. E agora, quer dizer, o plano de governo, né, que será colocado em prática pelo governador Rafael, né, mira, né, o aperfeiçoamento dessa estrutura, não só de serviços públicos, é um dos eixos estratégicos do plano de governo, mas também a questão da geração de emprego e renda. Ele tem um foco muito grande nessa ideia de atrair empresas, né, atrair indústrias, atrair serviços. Grande parte da mão de obra hoje já não é mais na indústria, até porque a indústria hoje, né, é muito automatizada, então ela não emprega mais tanto quanto empregava anteriormente, e então o setor de serviços, e especialmente a questão da agricultura familiar. Né? Há um compromisso do governador Rafael Fonteles muito grande com dar melhores condições para a agricultura familiar no estado do Piauí. E todas essas circunstâncias, elas vão estar, digamos assim, dentro do possível, facilitadas por essa coincidência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter sido eleito no último domingo, e esse alinhamento dos astros deve facilitar muito a gente não só fazer o planejamento, mas, como você disse, né, encontrar os recursos necessários para que a gente possa cumprir aquilo que foi, como eu já falei, discutido em praça pública, honrar a palavra que foi dada ao povo piauiense. Professor, o plano de governo do governador eleito Rafael Fonteles, como os outros planos de governo, via de regra a população não consegue ler tudo, às vezes não consegue ter acesso, ou às vezes consegue apenas conhecer parte do programa, como quando o próprio candidato chega e fala, olha, está previsto isso, está previsto aquilo. O senhor é um técnico, aqui é uma opinião pessoal mesmo, muito competente, e conhece muito bem essa área. O que é que o senhor julga mais complexo no plano de governo, que o senhor projeta, que vai precisar de muita dedicação, vai precisar de muito trabalho para pôr em prática? Olha, eu assim, reputo, e aí daí a escolha do Chico Lucas, né, como secretário de Segurança, essa área de segurança talvez tenha sido a área que mais a população, né, especialmente de Teresina, de Parnaíba, mas de todo o estado do Piauí, reclamou. Né? Eu acho que aí o governo tem uma tarefa muito importante, que digamos assim, devolver ao piauiense uma sensação de tranquilidade, uma sensação de que ele pode andar na rua, né, com bens básicos hoje, né, e especialmente aquelas famílias mais carentes, né, tem um problema gigante hoje com a questão da juventude, né? Quer dizer, a juventude que adere ao tráfico, é a juventude que, no geral, são os soldados do tráfico de droga, das facções. Então, aí eu reputo que a gente tenha o maior desafio dessa gestão. Estou muito animado, porque até conversei isso com o próprio Chico Lucas, com o governador Rafael na segunda-feira. O governo Lula, o presidente Lula se comprometeu em retomar o Pronasci, que era uma estratégia de prevenção à segurança pública focada em recursos para os municípios. Então, digamos assim, essa aliança entre Estado,
quer dizer, União, Estados e municípios, ela pode ser muito importante para essa tarefa de devolver a segurança, a paz para a nossa população. Professor, a área é muito técnica, a área de planejamento, mas é uma área fundamental, crucial. Muitos dizem que é uma área, digamos, solitária, no aspecto de que é uma área que se reporta muito mais ao governador do que propriamente aos municípios. Por exemplo, diferença de segurança pública, tem um contato muito próximo, conta dos delegados, policiais militares. Segurança pública, educação, saúde, educação, são áreas assistência, que têm, assistência social são áreas que têm contato maior. O senhor pretende estabelecer, mesmo não com a mesma intensidade, mas um contato maior com as prefeituras, porque o senhor é um técnico qualificadíssimo e conhece muito bem a importância de um bom planejamento, seja para a execução de qualquer obra, seja para a captação de recursos, principalmente para a captação de recursos. Hoje não se imagina, nem em nível federal, nem em nível estadual, conseguir qualquer recurso sem um mínimo de planejamento. Acabou aquela história do líder político em Brasília. Tem até um político conhecido aqui que as portas são automáticas, como passaram a ser automáticas, as portas. Antigamente você abria e entrava, lá não, passava a ser automático, pessoal. Aí você chegava perto do sensor, a porta abria, né? Aí o político muito sabido, né? Quando chegou com o prefeito aqui não vou dizer o nome para não causar fofoca. Aí ele chegou lá em Brasília, quando ele chegou com a porta abriu, ele olhou para o prefeito e disse, viu? Quando eu chego as portas em Brasília se abrem. Então, só para ilustrar esse contato com os prefeitos. Aí levava com o pires na mão e tal. Só pretende manter esse contato maior com os municípios, dar essa orientação. Porque eu imagino, professor, que a gente olha a realidade dos municípios e vê que ainda falta muito a questão técnica, a questão do planejamento. A gente falava agora há pouco da questão dos indicadores sociais e você não melhora determinados indicadores sociais se o governo do estado não tiver uma parceria técnica e inclusive financeira no limite das suas possibilidades com os municípios. Isso é algo que foi objeto de discussão entre mim e a pessoa entre eu e o governador, Rafael, e ele tem conversamos um pouco sobre isso, de criar uma estratégia, né, para que o governo do estado seja cada vez mais parceiro das prefeituras, focando, né, o trabalho do governo do estado, dessa parceria técnica e financeira, naqueles principais índices que precisam ser melhorados e são índices que se refletem na melhoria de vida da população. Isso está no nosso horizonte. Aliás, tivemos uma ótima conversa sobre esse ponto, não agora, mas bem mais atrás, e tem algumas experiências importantes, Pernambuco, Ceará. O Ceará fez muito isso na área de educação, é destaque hoje nacional por conta dessa parceria técnica e financeira na área de educação. Então, é algo que nós temos muito interesse em desenvolver e algo que está no radar do nosso futuro governador já eleito, Rafael Fonteles. Nós vamos já falar sobre como se daria essa parceria, mas, no geral, professor, seria possível, por exemplo, uma espécie de um anexo da Secretaria de Planejamento, de uma área da Secretaria de Planejamento, por exemplo? Às vezes eu vejo prefeitos reclamarem, por exemplo, mas eu nem sabia que tinha aberto aquela linha de crédito, que eu precisava apresentar um projeto, ou que não fosse linha de crédito, mas os recursos disponíveis pelo governo federal para turismo, para cultura. Simplesmente o prefeito desconhecia, a equipe do prefeito desconhecia. E eu lembro muito de conversas com o saudoso prefeito meu filho, que eu tive, entrevistas, que falava muito desse monitoramento permanente, não é? Quando aparecia, a equipe sabia, mandava o projeto, os recursos vinham. Há uma possibilidade de desenvolver essa parceria direta, de uma espécie de informativo, alertar, foi aberto aqui, essa linha de crédito, tem que apresentar o projeto, o modelo é mais ou menos esse. Há como fazer esse trabalho também? Eu não tenho a menor dúvida. Acho que uma das percepções claras do governador eleito, Rafael, é justamente essa: apoiar os municípios, especialmente aqueles municípios menores, a desbravarem os caminhos de Brasília, mas oferecer também, a partir da máquina estadual, maiores oportunidades para esses municípios. De alguma forma, ele está muito já
treinado para isso, vamos chamar assim, por conta do ProPiauí. De alguma forma o ProPiauí foi esse programa, né, que chegou junto das prefeituras, chegou junto dos municípios. A ideia é aperfeiçoar esse modelo, transformá-lo numa política pública perene dentro da estrutura do governo do estado do Piauí, focando nessa parceria com os municípios. E dentro disso, abrir, obviamente, as oportunidades de conhecimento, as oportunidades de editais, né, para que esses municípios possam, a partir das suas próprias burocracias internas, acessarem recursos, especialmente recursos da União, né? Você falou em transformar o ProPiauí numa política de Estado, uma política permanente. O ProPiauí é um programa que atua em diversas áreas, infraestrutura, educação, de diversas áreas. Como é que se daria, professor, essa transformação do ProPiauí? Porque, por exemplo, a gente viu lá o presidente Lula tratando o Bolsa Família na época, né, como política de Estado. Não é mais um programa, é política de Estado, a questão do combate à miséria. Então, qualquer presidente que entrar não tem como, tem que dar continuidade. Como aconteceria isso no ProPiauí, já que é um programa que atua em diversas frentes? Olha, eu imagino, é algo que a gente ainda precisa discutir internamente, inclusive com o próprio governador, mas eu imagino que essa questão dos indicadores, não só indicadores sociais, mas indicadores de infraestrutura, né? O programa de governo prevê patamares, que o governo do estado ajude os municípios a avançar no patamar de infraestrutura, inclusive urbana. Né? Nós temos foco também na questão da política de primeira infância, que é uma política transversal, ou seja, isso tem a ver com mortalidade infantil, tem a ver com saúde, né, das gestantes, tem a ver com a própria saúde da criança ali na primeira infância. Então, através dos indicadores, você consegue certamente, né, priorizar os recursos e priorizar qual recurso vai para qual município, para que seja cada vez mais algo que foque diretamente, né, no interesse do cidadão, em benefício do cidadão que está lá, né, na região rural, na região urbana dos 224 municípios do Piauí, Teresina inclusa, né? Aí seria aquela frase de fato, tratar os desiguais de forma desigual mesmo. Exatamente, quer dizer, olhar para as prioridades de uma maneira tal que, quer dizer, é impossível que 224 municípios tenham a mesma realidade, isso simplesmente não existe. Aí identificar as maiores carências e, a partir das prioridades, inclusive do governo, e das oportunidades de financiamento, né, usar o recurso público da maneira mais focada e mais eficiente possível, né? Professor, uma outra área também que o governador eleito destacou nos debates, nas entrevistas, e ele tem 37 anos de idade, é um jovem, digamos que é da era high-tech, a era mais informatizada, exatamente inserir o Piauí nesse contexto das chamadas Big Techs, enfim, dessas novas tecnologias. E aí trazer isso do ponto de vista da geração de emprego e renda, da geração de receita para o Estado, mas também inserir o Piauí nesse contexto, sejam os alunos, sejam os profissionais. É uma outra área também que o senhor vai ter que lidar, e é uma área também até mais complexa, eu diria, do que essa outra, que já é mais conhecida, o Estado já conhece bem mais essa outra área que o senhor acabou de citar. Assim, eu acrescentaria, por exemplo, também, que já é uma realidade, a questão das energias renováveis, né? Criar mão de obra, treinar mão de obra no Estado, especialmente nas escolas estaduais de ensino médio de tempo integral. Ele prometeu dobrar, né? São mais 100 escolas de ensino integral, né, com profissionalização em todo o Estado. Então, a oportunidade dessa área de tecnologia, de inovação, junto com essa oportunidade gigante ambiental, né, elas certamente têm um papel fundamental para o horizonte futuro de crescimento do estado do Piauí. E aí é uma parceria, né? Quer dizer, você tem a Invest Piauí, você tem a Secretaria de Educação, você tem as áreas de infraestrutura. Então, na realidade, quer dizer, o planejamento terá o papel de estimular, né, essas ações a partir daquilo, novamente, sempre voltando para a questão do plano de governo e, né, as áreas, né, as pastas afetas diretamente a cada uma dessas questões vão tocar as suas ações e aí transformar isso em projetos, programas, né,
e sob o monitoramento e a avaliação dos resultados. Então, para a gente encerrar, professor, seria o planejamento seria uma área que vai trabalhar integrada com todas as outras, tem que ser assim, tem que ter essa integração. As outras áreas dependem do planejamento, o planejamento depende também das outras áreas, tem que haver essa integração. E o norte, claro que às vezes os problemas vão surgindo e muitas vezes as pessoas não entendem. Muitas vezes você tem um plano de governo e aí, passado um ano, por exemplo, às vezes surge um problema que não era previsível, não estava não continha. A pandemia é algo, né? Então, destruiu toda e qualquer possibilidade de planejamento. Então vamos lá. Que havia até março de 2020. Né? Março de 2020, você tinha um planejamento, vem a pandemia, quer dizer, tem que mudar tudo. E tal. Mas, se não houver qualquer tipo de intercorrência até lá, todo o governo vai ser efetivamente guiado pelo plano de governo. A orientação principal do governador, né, para o planejamento é justamente essa, quer dizer, transformar o plano de governo numa peça clara, né, para todas as pastas, envolvendo, né, quais são as entregas, quais são os indicadores que precisam ser alcançados, portanto, né, metas. O que o planejamento vai fazer transversalmente, né, é ajudar o próprio governador, né, e a população de uma maneira geral a monitorar as ações, né, internas de cada uma das pastas e, portanto, o alcance dos resultados. Acho que de certa maneira, uma mudança mais profunda, já foi iniciado isso, mas é uma mudança mais profunda na questão da cultura de gestão do governo estadual. Para encerrar, o senhor falou cultura de gestão, quer dizer, o governador fala muito disso, né, na questão da gestão, resultado. Da forma. Exatamente, disse, olha, não adianta, existem diferenças, entre a iniciativa pública, a iniciativa privada, existem diferenças, mas existem muitas semelhanças que, segundo o governador eleito, são deixadas de lado. E essas semelhanças que são deixadas de lado são importantíssimas para o poder público, que é exatamente essa questão dos resultados. Mas não se pode, muita gente diz, não se pode imaginar em uma gestão de resultados. A gestão de resultados é um termo que se aplica à iniciativa privada. Pelo contrário, não, de jeito nenhum. Iniciativa pública, na realidade, talvez... tem que se aplicar até mais para a iniciativa pública, porque se trata de recurso público. Público, né? Então, quer dizer, a questão é meta e o objetivo é atingir essa meta. Meta, né, programas, ações e resultado. E aí, nesse meio, monitoramento e, obviamente, mais adiante, a questão da avaliação de quais programas funcionaram, quais não funcionaram. A gente chama, né, tecnicamente, tem um ciclo de política pública. A gente tem que botar o ciclo de política pública para funcionar. O senador eleito Wellington Dias foi escolhido pelo presidente Lula para tratar da questão do orçamento, para fazer algumas adequações de acordo com o planejamento do presidente eleito. O governador eleito Rafael Fontel disse, caso o candidato Lula seja eleito, nosso candidato seja eleito, nosso candidato né, da coligação, eu vou aproveitar ainda esse ano, vou lá com uma relação de medidas e tal, de pedidos e tal, para que ele já inclua no orçamento. O senhor já tratou desse assunto com ele? Não, mas estamos já esperando essa oportunidade. Tem que dar o tempo tem um ajuste gigante para fazer, né, por tudo aquilo que a imprensa tem colocado, tem um ajuste gigante para ser feito no orçamento de 2023. E o Piauí tem um alinhamento importante, né? Não só o governo estadual e o governo federal do mesmo partido, com a mesma orientação, mas no Congresso Nacional, 2 senadores, né? O senador Marcelo Castro é o relator geral do orçamento e o senador eleito Wellington Dias é o responsável na transição por essa negociação do futuro orçamento. Então a gente tem que olhar para isso como uma oportunidade que vai demorar muito tempo para que a gente tenha tudo isso tão organizado e alinhado. Vai depender muito, né, da equipe. Você já falou dessa lista de prioridades? Tocou desse assunto? Tem algumas questões, mas a gente ainda não desceu a detalhes. Mas tem algumas... Mas que ele vai esse ano ainda? Vamos esse ano ainda, depende muito mais do governo federal do que propriamente nosso, mas na área de saúde, na área de educação, né, tem prioridades bastante claras, né, para recurso e para investimento e tem metas para serem alcançadas já no primeiro ano de governo. Secretário, obrigado. Chamo o futuro secretário de Planejamento, obrigado pela participação. Prazer recebê-lo aqui. Sou eu que agradeço. Estamos sempre de portas abertas aqui para a gente tratar desses assuntos que são importantes, até para que a população entenda como tudo isso é planejado, como tudo isso é criado e executado.
Sou eu quem agradece, espero poder corresponder e trazer sempre boas novidades aqui para o nosso público. Obrigado, professor, mais uma vez.